Oi, gente! Eu sou a Ana Lúcia Santana. Sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não é inscrito aqui, eu já quero te dizer, se inscreve, porque você está perdendo as melhores histórias da vida real. E você encontra aqui no meu canal. Inclusive, aqui tem uma parte da minha história. Eu vou deixar no link da descrição para você que nunca me viu, nunca viu minha cara e fala de onde você saiu. Vou deixar no link da descrição a parte 2 e 3 da minha história. A parte 1 tá lá no canal Separações, vou deixar na descrição também. Corre lá para você ver o que é uma história de superação e para você ver o que Deus faz na vida de uma pessoa. Eu sou prova viva disso, né? Que Deus restaura, Deus faz, Deus transforma. Então, se você não conhece a minha história, lá na descrição tem todos os links. E se você não é inscrito, vou dizer mais uma vez, se inscreve aqui neste canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história, gente, de vida, de uma vida inteira, de sofrimento, mas também uma vida de superação. Então a história de hoje, ela se passa nos anos 50. A pessoa que disponibilizou essa história é uma pessoa encantadora e eu vou interpretar para você. Isso mesmo, aqui nesse canal eu não leio as histórias, eu interpreto. Da mesma forma que a seguidora me contou, eu tento trazer aqui para você da mesma forma. Vou começar a contar, mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. Você que já me segue há muito tempo, você que chegou agora, como eu disse, vai lá conhecer minha história de vida. E associado a tudo que eu passei, eu lancei uma mentoria, uma imersão, exatamente. Dia 14 de novembro, às 8 da noite, para você que vive em um relacionamento abusivo, em um relacionamento com um narcisista, para você que passou por traumas e não sabe como se curar, você quer seguir a sua vida, você quer se relacionar de novo, mas você tem muito medo, eu preparei uma imersão. Isso mesmo, eu vou deixar o link dela aqui na descrição para você. Será uma aula ao vivo comigo, com duração de 1 hora e 20 minutos. Você vai entrar na sala ao vivo comigo e lá nessa aula você vai aprender como superar seus traumas. Nessa aula você vai aprender como você romper ciclos, como você quebrar ciclos. Nessa aula você vai aprender como transformar a sua vida sentimental, profissional e todas as áreas. Será uma aula ao vivo. Tá? Eu quero te dizer já, está imperdível. Ana Lúcia, mas não é ao vivo? É, mas eu já preparei todo o material que vai abençoar a sua vida. Então, se você se interessou nessa imersão, o link dela tá aqui na descrição também. Corre lá, faz a sua inscrição, tá? E eu já quero te dizer, as vagas são limitadas. Eu tenho apenas 30 vagas que eu disponibilizei aqui para você. Então, as primeiras 30 mulheres, será uma aula apenas para mulheres, tá? As primeiras 30 mulheres que fizerem a inscrição terão acesso à aula ao vivo, dia 14 de novembro, às 8 da noite. E essa aula, ela tem um custo, gente, porque não foi fácil preparar essa aula, tá? Não foi fácil disponibilizar lá tudo que eu vou dispor para vocês. É uma aula de aprendizado, tá? É uma aula de transformação, é uma imersão. Eu garanto para você que depois dessa aula você nunca mais será a mesma. É uma aula para uma mulher que quer mudar de vida. E talvez essa mulher é você. Então essa aula, ela tem um custo, você clica no link lá, você vai ver o custo dessa aula. É um custo simbólico, né? E assim, tá imperdível, tá? Tá imperdível. Como eu disse e repito, eu tenho apenas 30 vagas. Eu disponibilizei para entrar nessa sala comigo para 30 mulheres. Se você é uma dessas mulheres e você quer participar, já corre agora e garanta a sua inscrição. Quando você fizer a inscrição lá, o link já vai estar disponível para você e você será direcionado também para um grupo de WhatsApp comigo. Eu vou deixar o link do grupo. Quando você fizer a inscrição, você vai me chamar e eu vou colocar você no grupo do WhatsApp. Isso mesmo. Nesse grupo nós teremos todos os dias também um bate-papo. Nesse grupo eu vou disponibilizar para vocês palavras de cura, de transformação e de libertação. E vocês sabem, eu tenho propriedades para falar sobre isso, porque Deus me curou, Deus transformou a minha vida,
Deus me libertou. Eu sou prova viva disso. Então, para finalizar, para a gente entrar na história de hoje, tenho 30 vagas para essa imersão do dia 14 de novembro. 14 de novembro de 2025, que esse vídeo vai ficar registrado aqui no YouTube. Assim que preencher as 30 vagas, o link ele será encerrado. Então, se você quer garantir a sua imersão, clica no link que você será muito abençoada, viu? Será algo que vai transformar a sua vida. Isso eu garanto a você. E vamos à história de hoje. A história, vocês sabem, né? Eu não uso o nome da seguidora. Esse nome que eu vou colocar aqui é um nome fictício. É a história de uma vida inteira marcada por traumas, abuso e sofrimento. Mas teve um final feliz, tá? Então eu quero apresentar para vocês hoje a história da Lourdes, uma mulher guerreira. E vem comigo, entra comigo nessa história. A partir de agora você não, como eu sempre falo, né? Você não vai mais ouvir a Ana Lúcia falar, agora é a Lourdes, né? A Lourdes vai contar para vocês a história dela. No final, gente, eu quero que vocês deixem um comentário, porque é uma história digna de comentários, tá bom? Então senta que lá vem história. Contar aqui a minha história, eu confesso que não foi fácil. Como eu já tenho 73 anos, eu pedi a minha neta para contar para Ana tudo que eu vivi. A minha vida ela foi marcada por muito trauma, muito sofrimento, né? A minha história ela se passa nos anos 50. Minha história começou em 1951, quando eu nasci. Contar aqui tudo que eu vivi, eu confesso para vocês que não foi fácil. Eu não sei ler e nem escrever. Eu tenho 74 anos e eu pedi a minha neta para entrar em contato com a Ana e contar toda a minha história de vida. Eu nasci em uma casa muito pobre e eu tive uma infância muito pobre. Nós éramos uma família de 9 irmãos e eu era a caçula, a filha caçula. E assim, nos anos 50 a vida não era fácil, porque naquela época não tinha internet, naquela época não tinha praticamente energia, né? Era uma vida muito pobre, uma vida de roça. Eu fui criada na roça e desde muito pequena, mais ou menos com os meus 7, 8 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Os meus pais, eles eram muito pobres, então eles trabalhavam na roça e os filhos cuidavam da casa, as meninas cuidavam da casa. Então com 7 anos eu já sabia lavar, eu sabia cuidar dos meus irmãos, que eram mais velhos, as minhas irmãs, mas eu ajudava a cuidar. Né? Em seguida, a minha tia teve filhos também e eu fui ajudar a minha tia a cuidar dos filhos dela. Então, eu não tive infância, né? A minha infância foi eu aprendendo a acender o fogão de lenha, foi eu aprendendo a cozinhar, a lavar roupa no rio, porque naquela época lavava-se a roupa no rio. Então, foi uma vida muito sofrida. Eu não falo que eu não tive infância. Eu hoje estou com meus 74 anos e eu não sei o que é boneca. Eu não tive isso, né? Eu não tive uma boneca, eu não tive... A minha primeira boneca, eu falo que foi a minha filha. Então eu não tive. Com 12 anos de idade, meu pai arrumou um casamento pra mim. Ele disse que eu já teria que casar, né, pra mim sair de casa, porque eu já teria que assumir uma família e que a despesa estava muito alta. Então, para as filhas mulheres, todas elas, quando fazia de 12 anos... o meu pai já dava um jeito de arrumar um casamento. E foi o que ele fez comigo. Comigo não foi diferente. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai ele já conhecia a família da fazenda ao lado. E ele arranjou esse casamento para mim. Eu conheci o meu então noivo só no dia do casamento. Ele era mais velho que eu, né? Ele era 6 anos mais velho que eu. E então no dia do casamento eu conheci ele. Na verdade nós éramos duas crianças, né? Eu com 12 anos, ele ia fazer 18. Ele era praticamente um adolescente, né? Hoje em dia, os jovens de hoje, 17, 18 anos, não tem estrutura para casar. Imagina eu na minha época com 12 anos. Então eu conheci ele, nós nos casamos. Casamento naquela época era feito diante dos pais e do padre, né? Era uma cerimônia simbólica.
e os nossos pais arranjavam tudo e aí começou a minha história de vida, né? Eu casei com ele, eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia o que era relação sexual, eu mal sabia o que era menstruação, né? Porque quando eu casei com ele, eu não tinha nem virado moça ainda, não tinha nem menstruado, eu nem sabia o que era. E eu me lembro que a gente foi para nossa lua de mel e para mim foi uma coisa terrível, porque eu tinha apenas 12 anos, eu senti muito medo, eu senti muita dor, né? E foi uma coisa assim terrível. Naquela época não tinha anticoncepcional, então com 13 anos eu engravidei, né? Eu engravidei com 13 anos do meu primeiro filho e assim, eu não sabia nada da vida, né? Como eu disse, eu casei, ainda não tinha virado mocinha, mas depois do meu casamento, um ano depois já tinha virado mocinha e em seguida eu engravidei. E assim, a minha vida com esse homem foi muito sofrida. O meu casamento com ele durou quase 50 anos, né? E nesse tempo, desde o começo do casamento, ele era violento. Ele era um homem alcoólatra, extremamente violento, grosseiro, né? Ele era um homem assim que colocava medo em qualquer um, sabe? E não era diferente assim comigo, porque eu tinha muito medo dele. Pela violência que ele já praticava, sabe? Já no primeiro ano de casada ele já me batia. Lá onde eu fui criada, tem um instrumento de bater em cavalo que se chama piraí. Eu não sei para vocês como que se chama, né? Mas lá para nós se chama piraí. É um pedaço de pau com uma ponta de couro, né? Um fio de couro. Aquilo era usado na época para domar cavalos e vacas, né? E com aquilo lá ele me batia. Então, assim, relação sexual com ele era algo terrível para mim. Por causa da violência, eu não sabia o que era prazer. Eu falo que eu vivi uma vida sem conhecer o que era prazer. Porque na minha cabeça, relação sexual era para ter filhos. Então, veio a minha primeira gravidez, né? Quem fez o meu parto foi a minha mãe, porque não tinha hospital naquela época. Para ir para o hospital era só se tivesse nas últimas mesmo, morrendo. O parto era feito em casa. Então a minha mãe fez o meu parto. Eu me lembro que eu senti muita dor. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sei que com 13 anos eu estava com um bebê no colo. Quando meu filho mais velho nasceu, eu descobri que o meu marido tinha um amante. E assim, eu tentei debater com ele, mas como eu disse pra você, toda vez que eu tentava falar alguma coisa, eu apanhava com aquele chicote. Meu corpo era todo marcado. Eu tenho até hoje as cicatrizes que ele deixou na minha pele. E eu descobri que ele tinha essa amante, né? E ele continuou com a amante, eu não tinha voz. Pouco tempo depois do meu filho nascer, veio o segundo filho. Resumindo para você, hoje eu sou mãe de 9 filhos. Eu tive 9 filhos com este homem e uma filha mulher, só uma filha mulher. 8 filhos homens e uma mulher. E a minha vida ela era muito sofrida, sabe? Eu tinha que cozinhar, eu tinha que cuidar das crianças, eu trabalhava na roça, né? O que não é fácil. Foi uma vida de roça, né? As avós de hoje, as mães de vocês que me assistem, pode ter certeza que elas sabem o que é viver na roça. E ele continuou com aquela amante dele. Em seguida eu descobri mais outra amante e ele continuava. E do mesmo jeito que ele batia em mim, ele também batia nos nossos filhos. Ele era muito violento, né? Ele batia com o cabo do rodo, com a vassoura, com o piraí, né, que é o chicote. Meus filhos cresceram e alguns deles se tornaram violentos igual ao pai, porque eles não tiveram exemplo dentro de casa. Mas essa era só a ponta do iceberg, sabe? A minha história mesmo começou quando ele levou a amante dele para morar com a gente. A essa altura do campeonato eu já tinha meus 18 anos e já um monte de filhos, né? E um belo dia ele chegou em casa com essa primeira amante. Ela tinha 2 filhos dele já, e ele falou que ela ia morar com a gente. Como eu já disse e repito, eu não tinha voz. Então essa mulher, ela entrou na minha casa, nossa casa era uma casa grande, tinha um quarto que eu tive que disponibilizar para ela, e ali começou a nossa vida tripla, né? Essa mulher, ela foi morar conosco na mesma casa, como ela já tinha filhos com ele.
E eu e ela, a gente não podia brigar. Quando ela chegou na minha casa, ele falou pra mim o seguinte: vocês vão ser amigas. Porque se vocês não forem amigas, eu vou acabar com a vida de todo mundo. E assim foi feito. Eu e essa mulher, nós nos tornamos amigas até hoje, tá? Até hoje somos amigas. Na verdade, no começo, quando ela chegou na minha casa, eu senti uma raiva tremenda. Mas depois eu vi que ela poderia ser alguém que me ajudaria a dividir todo aquele fardo que eu carregava, né? Porque do mesmo jeito que ele batia em mim, ele também batia nela. Mas eu comecei a olhar para ela como se ela fosse realmente a minha amiga, porque a chegada dela me ajudou a dividir as tarefas da casa. A chegada dela me ajudou também no meu trabalho na roça, porque eu tinha que plantar horta, eu tinha que cuidar da roça. Então, de certa forma, ela me ajudou, né? Os quartos eram separados, ele não dormia com as duas na mesma cama, né? Os quartos eram separados, cada noite ele dormia com uma. Ela também, ela teve 7 filhos dele e agora se tornaram 15, né? Nós tínhamos 15 crianças em casa. Ele colocou todo mundo para trabalhar na roça, né? Era uma vida muito sofrida. Comida, nós tínhamos o básico: arroz, feijão e abóbora. Quando tinha um pedaço de carne, a alegria era muito grande. E os meus filhos cresceram assim, todos trabalhando na roça. Os filhos dela também. Os filhos dela, com o passar do tempo, começou a me chamar de tia. E os meus filhos chamavam ela de tia. Então, assim, até hoje meus filhos têm muito respeito por ela, sabe? Porque eles cresceram, né, com nós 3 na mesma casa, cresceram vendo essa situação, na cabeça deles era normal. E cresceram também no meio do alcoolismo, porque o meu marido, ele era alcoólatra, como eu já disse, né? Ele bebia muito, e se ele era violento sem o álcool, vocês imaginam quando ele bebia. Quando ele bebia, ele se transformava ainda mais. Era o terror. Quantas vezes eu e os meninos tivemos que sair correndo no meio da noite para esconder no mato. Porque ele bebia, ele queria matar todo mundo. E ele tinha arma dentro de casa. Então a gente tinha muito medo dele. Ele era muito trabalhador. Ele criou todos os filhos trabalhando na roça. Se esforçou ao máximo para não faltar nada dentro de casa, mas como eu disse, nós tínhamos o básico, né? Arroz, feijão e na maioria das vezes abóbora. E um dia, para minha surpresa, ele chegou em casa com 4 crianças. E eu perguntei para ele de quem eram aquelas crianças. Ele falou assim: essas crianças são filhos da minha outra amante e ela morreu, né? E eu trouxe ela e vocês duas vão acabar de criar. Nós já tínhamos 15 filhos em casa, 15 crianças em casa, e ele chega com esses 4 meninos e disse: você vai acabar de criar eles, porque a mãe deles morreu. Como eu falei, naquela época o hospital era escasso, né? A saúde era escassa, não tinha as vacinas que vocês têm hoje, não tinha o acesso que nós temos hoje, não tinha nada disso, né? E a mãe dessas crianças, ela teve uma doença gravíssima, né? E assim, ela veio a óbito e eu nem sabia que ele tinha essa amante, eu não sabia. Eu fiquei sabendo no dia que ele chegou com as 4 crianças e entregou para nós e falou que nós íamos criar. Então se tornaram 19, né? Eu sei que eu peguei muito amor a essas crianças, apesar da minha vida ser tão sofrida, apesar de eu ter passado por tantas privações, por tantas coisas, no meu coração eu tinha amor, sabe? Tanto é que a segunda esposa dele que morava comigo, eu nunca tive mágoa dela. Nós duas sempre fomos amigas, ela dividiu uma vida de sofrimento comigo. Então essas crianças não demorou para eu me apegar a eles, né? Eles me chamam de mãe até hoje. E assim, eu me apeguei a eles, sabe? Criei eles junto com meus filhos. Nós éramos 22 pessoas, 19 crianças e 3 adultos. E assim foi passando a minha vida, sabe? Sem muitas alegrias. Quando a minha companheira, né, que era a outra esposa dele, tinha filhos, eu fazia o parto dela. Quando ela tinha filhos, quando eu tinha filhos, ela fazia o meu parto.
E essa foi minha vida. Ele sempre muito violento, as relações com ele era algo assim terrível, sabe? Era algo doído. E pra mim, prazer era aquilo lá, porque eu não tinha com quem conversar, eu não tive instrução, né? Jamais, não se falava nem em menstruação, imagine em relação sexual. A palavra que vocês falam hoje, narcisismo, não existia naquela época, né? Naquela época, lá nos anos 50, 60, até nos anos 70, as mulheres tinham que se submeter aos maridos. Se o marido falasse sim, era sim. Se ele falasse não, era não. Então, a maioria das mulheres daquela época, elas não tinham voz, né? E não existia essa expressão narcisismo. Eu sei hoje porque eu acompanho todos os vídeos. A Ana, eu venho acompanhando ela aqui no canal e tem outros canais também que eu assisto, né? Como hoje eu sou aposentada, a minha vida é assistir vídeo no YouTube. E quando eu vi a Ana, eu falei para minha neta, eu quero que essa moça conte a minha história. E para mim, ver a minha história eternizada, né, em um canal no YouTube é algo que me deixa extremamente feliz, né? E como eu disse, hoje eu sei o que é narcisismo. Eu já estou com 74 para 75 anos, né? E eu assisto muito conteúdo no YouTube. Eu gosto muito das histórias, né? Eu sou lúcida, né? Eu sou uma mulher lúcida, então eu acompanho e hoje eu sei o que é. E assim, voltando à minha história, né? Voltando à minha história, nós éramos 22 pessoas naquela casa. Criei meus filhos com muito sofrimento, né? Como eu já disse, a minha história muito sofrida, mas o pior ainda estava por vir. Quando meus filhos já estavam todos adolescentes, alguns adultos, e a idade entre eles não é muito longe não, tá? É 1 ano de diferença, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Quando meus filhos passaram da adolescência para a vida adulta, aí a minha vida foi marcada por uma tragédia. Os meus filhos cresceram no meio do alcoolismo e todos eles se tornaram alcoólatras. Todos os meus filhos, homens, se tornaram alcoólatras. Eu tive uma única filha mulher, como eu falei lá atrás, mas a minha filha mulher, não. Ela é evangélica, a vida inteira foi uma mulher da igreja, uma menina muito temente a Deus. Mas os meus filhos homens todos se tornaram alcoólatras. E um dia eu estava na minha casa, meus filhos gostavam de festa, eles seguiram o caminho do pai, né? Meus filhos iam para festa, eles iam para farra, eles bebiam, e aquilo me cortava o coração, me angustiava muito de ver meus filhos indo para o caminho do pai. Alguns já tinham arrumado mulheres e separaram por serem violentos, né? Todos eles eram praticamente a cópia do pai. Um belo dia, numa madrugada, eu estava na minha casa quando bateram ao meu portão e chegou a pior notícia da minha vida. Aí já faz 20 anos já. O meu filho, né, antes do filho caçula, o meu penúltimo filho, ele levou um tiro na boca. Ele estava numa festa e no meio de uma briga, de uma confusão que nem tinha nada a ver com ele, não era com meu filho aquela confusão, alguém do meio da festa sacou uma arma e deu um tiro. O tiro pegou na boca do meu filho morreu na hora. E foram até na minha casa, me deram essa notícia. Ali, até aquele dia antes do meu filho falecer, eu pensava que a minha vida era ruim. Eu pensava que eu vivia uma vida triste. Mas depois da notícia que eu perdi meu filho, aí o meu mundo caiu, sabe? O meu mundo caiu, eu chorei muito. Eu entrei em depressão. O meu marido, ele não gostava de me ver chorar, né? Ele não derramou uma lágrima pela morte do nosso filho. O pior momento da minha vida foi ter que enterrar meu filho. Meu filho era lindo. Meu filho, ele era muito bonito, sabe? Ele era branquinho, alto, mais ou menos 1,85 m. Ele tinha cabelos lisos, pretos. E na ponta do cabelo dele fazia umas ondas, sabe? Ele era um rapaz muito bonito. Né? Quando ele morreu, ele já tinha 2 filhos já, porque ele tentou um relacionamento, não deu certo, ele tinha 2 filhos. E ele deixou os meus netos, né, que até hoje são minhas alegrias, mas eu falo que assim, eu sofri demais. Receber a notícia da perda do meu filho não foi
nada fácil. E eu ainda, nessa época, ainda era violentada pelo meu marido, ele ainda abusava de mim, ele ainda me batia, não com muita frequência mais, porque como os meninos foram ficando adultos, os meninos começaram a me defender. E detalhe, o meu marido, ele era doente de ciúmes, doente, ele era psicopata possessivo. Ele começou a ter ciúme de mim com os meus filhos. Então, o que ele começou a fazer? Os mais velhos, ele foi expulsando de casa. O meu filho mais velho, com 13 anos, teve que sair fugido de casa. Ele expulsou o meu filho de casa porque ele disse que o meu filho estava olhando diferente para mim. E assim, aquilo me cortou o coração, sabe? Porque eu não tinha voz, eu não podia fazer nada. Eu apenas via os meus filhos saindo de casa, né, sem ter para onde morar. Porém, meus filhos eram muito trabalhadores e são, né? Mas eu via ele expulsar meus filhos de casa e eu não podia fazer nada. E foi nessa época que ele começou a expulsar meus filhos de casa que começou a sair rumores de que o meu marido, ele gostava de mexer com criança. Exatamente, nessa época saiu esses rumores, né, que meu marido gostava de mexer com criança, só que eu não dei muita moral, sabe? No fundo eu sabia que era verdade. Até hoje eu não sei se ele mexeu com os meus filhos, mas anos depois, quando meus filhos tiveram filhas, teve boato de que ele mexeu com as netas, ele tentou mexer, inclusive uma neta nossa que um dia foi passar uma noite em casa, no meio da noite ela acordou gritando, e eu olhei, ele não estava na cama comigo. Quando eu cheguei no quarto da minha neta, ela estava sozinha, mas ela não me falou o que era. Anos depois ela me contou que o avô estava no quarto passando a mão dela. E quando ela gritou, ele saiu correndo. Então, assim, tinha isso também, sabe? Além dos abusos dentro de casa, além de eu ter que conviver com a outra esposa dele, que hoje eu falo outra esposa, ainda tinha que conviver com um pedófilo, né? E assim, a nossa vida foi muito triste. Quando ele começou a expulsar meus filhos de casa, eu fui ficando muito amargurada, né? Inclusive, esse meu filho que morreu assassinado, ele já tinha expulsado esse nosso filho de casa. E assim, como os meus filhos são trabalhadores, eles conseguiram se virar. Mas não demorou muito tempo, eu me vi sozinha, sabe? Eu e a outra esposa dele. Porque todos os nossos filhos homens, ele deu um jeito de tirar de casa. E depois da morte do meu filho, eu entrei numa depressão muito profunda. Nada me alegrava. Ele me batia porque via eu chorar pelo meu filho. Ele falava que eu não deveria chorar, que eu tinha que aceitar. E foi assim, algo muito terrível, sabe? Foi uma das piores fases da minha vida. Passado 3 anos da morte do meu filho, eu recebi outra notícia que eu também achei que a minha vida ia acabar ali. 3 anos depois que o meu filho foi assassinado, dessa vez eu recebi a notícia que um dos meus filhos de criação, lembra que ele levou para minha casa 4 filhos? Um dos 4 filhos tinha sido assassinado. Dessa vez a gente não sabe por quem, a gente só sabe que ele foi encontrado à beira de uma rodovia e ele tinha um corte no pescoço. O que eu achei que já estava ruim, que não podia piorar, piorou, porque assim, receber a notícia que o meu filho de criação tinha sido assassinado, juntou com a notícia da morte do meu filho, né, de 3 anos atrás, e dessa vez eu quis morrer junto. Porque eu já tinha passado pela dor do luto, eu já tinha enterrado um filho. Filho de criação, o amor é o mesmo. Dessa vez eu tive que enterrar outro filho. E o meu marido sempre na bebida, sempre no alcoolismo. Mais uma vez ele não derramou nenhuma lágrima. Mais uma vez ele me acusou, sabe? Ele me xingava, ele brigava comigo, ele não aceitava eu chorar. Ele dizia que eu não podia chorar, que eu tinha que aceitar o que a vida oferecia. E tem um detalhe, nós não tínhamos religião. Ir para a igreja evangélica? Nunca. Se eu falasse isso com ele, nossa, ele poderia até tentar tirar a minha vida. Ele obrigava de vez em quando nós irmos no centro espírita, né? Ele obrigava, a gente ia todo mundo, assistia lá aquela reunião e voltava para casa e parece que voltava pior, sabe? Mas o meu sonho mesmo era conhecer uma igreja evangélica. E aí, como os anos foram passando, né, eu já tinha meus 30 e poucos anos de casado, um dia eu enfrentei ele, falei que eu iria sim, né, e eu fui para uma igreja evangélica, eu estava lá dentro, na época na igreja Deus e Amor, né, eu quero que fale o nome aqui, eu quero que a Ana fale,
Eu estava lá dentro da igreja assistindo o culto quando este meu marido entrou, me agarrou pelo cabelo, me levou para fora e disse que nunca mais eu pisasse os pés naquele lugar. Sabe, aquele dia eu chorei muito e eu perguntei para Deus, será que meu sofrimento um dia ia ter fim? Será que a minha vida um dia ela ia melhorar, que ia ter mudança? E a outra esposa dele também, ela já não aguentava mais, sabe? Ela não aguentava mais. Foi até que um dia os filhos dela resolveu dar um basta na situação, os filhos dela todos adultos, e eles tiraram ela de casa. Porque do mesmo jeito que ele batia em mim, ele batia nela. Então os filhos dela se uniram, os filhos dela com ele, tiraram ela de casa, né? E foi quando ficou só eu e ele em casa, e mais 2 netos que eu agora estava criando. Quando ela saiu de casa, eu achei que ele ia morrer, né? Ele foi atrás, ele se humilhou, ele implorou, mas ela foi firme, sabe, na decisão. Quando ela foi embora, eu chorei muito. Os filhos dela comprou uma casa para ela, né? Colocou ela, falou: mãe, a gente vai cuidar de você. E ela é uma guerreira, até hoje eu admiro ela, né? Eu admiro muito, porque eu e ela vivemos uma vida de sofrimento juntas. Mas quando ela foi embora, eu falo que a minha depressão piorou, porque dessa vez eu estava sozinha com ele. Sozinha com um homem violento, sozinha com um alcoólatra, sozinha com um homem que não respeitava a minha dor do luto, que era uma dor assim que eu pensava que eu nunca ia suportar, e até hoje eu não suporto. Eu estou com 74 anos, até hoje eu choro pela perda dos meus filhos. Toda vez que toca no assunto eu choro. Eu estou com 74 anos, não tem um dia sequer que eu não lembre dos meus filhos. A dor ela não passa, sabe? O luto ele é cruel. Quando eu vi a Ana contar sobre o luto aqui no canal dela, eu falei para minha neta, eu quero escrever, eu quero falar, eu quero desabafar. Porque realmente o luto ele é cruel, é uma dor que não passa. Tem dia que eu acordo que eu sinto uma saudade, sabe? Eu lembro das coisas que eles faziam na infância. Eles não tiveram muitas alegrias, mas eu lembro assim, o meu filho, né, o que levou o tiro, eu lembro dele correndo em volta da casa. Ele era muito carinhoso comigo, ele me abraçava, ele era um dos meus filhos, ele era o mais carinhoso. Apesar de todos os meus filhos ter puxado o pai, esse meu filho que morreu, ele era um dos mais, ele era carinhoso comigo. Os meus filhos puxou o pai, mas comigo eles eram carinhosos, eles são ainda, né? E assim, o meu filho, ele me abraçava, ele passava a mão no meu cabelo, ele sempre foi um menino carinhoso, né? E tem dia que eu acordo com uma saudade dele, o meu coração fica pequenininho, sabe? Aí eu choro. Eu lembro do outro também que eu criei, que quando chegou na minha casa era apenas um menininho pequenininho, tinha seus 2 para 3 aninhos, eu criei ele com o maior amor do mundo, né? Como eu disse, dinheiro eu não tinha para dar, mas amor eu tinha, né? Principalmente para os meus filhos. E eu criei ele com o maior amor do mundo, e até hoje, né, eu tenho a sensação de impunidade, porque não descobriram quem assassinou ele. Meu filho foi achado jogado, né, na beira da rodovia. E assim, a minha vida continuou, sabe, com esse homem. Eu nunca cogitei separar dele, porque eu tinha muito medo dele, muito medo mesmo. Então, jamais cogitar separar, jamais. E eu pensava que eu ia morrer logo. Para falar a verdade para você, eu pensava que eu ia morrer logo, que todo aquele sofrimento ia acabar, né? Como ele bebia muito, como ele era muito violento, quando ele bebia ele me batia muito. Como ele me agredia muito, um dia meus filhos entrou no meio, sabe? Ele expulsou meus filhos, né? Falou que meus filhos não moravam lá mais e que não interferisse. Então eu entrei, né, no meio, falei para os meus filhos que deixasse, era o pai deles, né? Era o pai deles. E eu achei que a minha vida ia acabar cedo, sabe? Por causa de tanto sofrimento que eu passei, de verdade eu pensava que eu ia morrer logo. Mas não, passaram 40, 41, 42 anos de casado. E um dia, eu tentava ir para a igreja, né? Quero deixar isso frisado aqui. Meu sonho era ir para a igreja. Meu sonho era ir, né? Eu queria conhecer aquele Deus que eu via as pessoas falando, né? Eu olhava assim para os crentes, para os evangélicos, e eu pensava, nossa, parece ser tão bom. Deve ser tão bom ir para uma igreja assim, ter paz. Porque a minha vida toda eu não soube o que é ter paz, né?
E eu lembro que um dia ele bebeu muito, né? A segunda esposa tinha ido embora, então ele bebia mais ainda por causa dela. Ele já estava idoso já, na verdade, né? Já tinha mais de 60 anos, aí nós já estávamos com mais de 45 anos de casado. E como eu disse, uma vida de sofrimento, né? Uma vida de sofrimento. Um belo dia ele bebeu muito, né? Ele bebia cachaça mesmo. Não satisfeito, ele pediu um dos netos para ir no posto de gasolina e comprou álcool de posto. E fez tipo uma caipirinha, sabe? E bebeu. Como ele já tinha mais de 60 anos, ele tomou aquela bebida. Quando foi na madrugada, ele acordou passando mal. Ele teve derrame, né? E nós levamos ele para o hospital. Eu chamei um dos meus filhos que morava perto, a gente acudiu ele, levou para o hospital e lá o médico disse que ele ia ficar paralisado de um lado. Provavelmente ele não voltaria nunca mais a ser quem ele era, né? Não voltaria ao normal. Foi provocado derrame por causa da bebida, né? O excesso de bebida. E assim, foi uma notícia triste, sabe? Eu confesso para vocês que eu fiquei com muita dó dele. Só que ele foi para cadeira, quando ele saiu do hospital, ele teve que ir para cadeira de rodas. E detalhe, antes dele adoecer, né, antes, a vida toda eu ouvi ele falando assim: eu não preciso de ninguém. Essa era a frase que ele falava todo dia, para mim, para os meus filhos, para a segunda esposa: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de vocês. E quando ele teve derrame, quem cuidou dele fui eu. Os meus filhos já tinham saído de casa. Eu tenho uma única filha mulher, ela tem a família dela, tem os filhos dela. E ele foi para a cadeira de rodas, um lado dele paralisou, né? E assim, ele chegou em casa praticamente imóvel e foi muito difícil para mim, sabe, cuidar dele. Ele me olhava com um olhar de maldade muito grande, eu sentia isso. Mesmo ele na cadeira de rodas, mesmo ele com um lado paralisado, ele não falava mais, né? Mesmo ele com um lado todo paralisado, eu sentia a raiva que ele tinha de mim, né? Então eu já, de idade, eu tive que dar banho nele, eu tinha que colocar fralda, ele começou a usar fralda, né? E assim, meus filhos me ajudavam, mas não era muito não. E ele era um homem alto, sabe? Quase 1,90 m, ele era pesado. Então assim, minha vida virou um martírio, né? E durante 2 anos foi assim. Mas eu aproveitei essa brecha que, como ele estava doente, praticamente imóvel, né? Eu comecei a ir para a igreja. Comecei a ir e ali eu realizei meu sonho de servir a Deus. E eu falo que eu encontrei de verdade o que eu precisava para minha vida, né? Que foi Deus. Eu me lancei aos pés de Deus, sabe? Assim, eu aproveitava, deixava a minha filha ir, ficava com ele, eu ia para a igreja. Porque agora eu não tinha mais ninguém para mandar em mim. Ele estava numa cadeira de roda, eu estava cuidando dele. Mas eu decidi que eu também ia cuidar da minha vida. E o meu sonho era ir para a igreja. Então eu comecei a ir, sabe? Comecei a buscar a Deus, comecei a me fortalecer. E cuidando dele foi muito cansativo para mim. Foi um período muito cansativo. Ele foi voltando os movimentos aos poucos. E eu percebi que à medida que ele ia voltando os movimentos, ele tentava me agredir. Quantas vezes eu estava dando comida e água para ele, ele tentava me dar socos, né? Mas aí assim, o problema dele, ele melhorou um pouco, mas logo depois ele deu uma regredida, porque veio o segundo derrame. Ele ficou uns 10 dias no hospital, né? Eu pensei que dessa vez ele ia partir e meus filhos foram ficar com ele, né? Para ajudar, para dar suporte. O médico chamou, falou assim: olha, o segundo derrame foi mais grave, ele vai ficar pior. E voltei com ele para casa. Dessa vez ele não tinha movimento nenhum em nenhuma das partes do corpo. Ele ficou quase que em estado vegetativo, sabe? Ficou na cadeira de rodas. E foi um sofrimento para mim, porque aquele homem me feriu a vida toda, né? E assim, ele me batia, ele, como eu disse, espancou meus filhos, foi pedófilo, tentou abusar das netas. Meus filhos não confiavam as minhas netas perto dele, meus filhos não confiavam. E agora eu estava com aquele homem ali, imóvel, numa cadeira de rodas, eu tendo que dar banho, dar comida nele, fazer tudo por ele. Eu não entendia, sabe? Mas como eu já estava na igreja, eu ouvia muito a pregação sobre o perdão,
mas meu coração ainda era fechado. Mas sempre que eu ia, o pastor falava para perdoar. Só que eu falava, gente, eu passei tanta coisa, esse homem fez tanta coisa na minha vida, eu fui obrigada a vida inteira a viver com ele, com outra mulher dentro de casa e com ele, né, com 2 esposas. Eu criei 3 filhos dele fora do casamento, como que eu vou perdoar? E toda vez que eu ia para a igreja, o pastor falava do perdão. E eu chegava em casa e ele tinha um olhar de ódio para mim. Mesmo eu cuidando dele, ele ainda era ruim, sabe? Ele não respeitava, ele sabia que eu estava indo para a igreja porque ele olhava, ele me acompanhava com os olhos, né? Então, assim, ele não respeitava. Ele continuou sendo ruim. E, assim, um dia eu na igreja, sabe? A palavra falou tão forte comigo sobre perdoar. E já tinha 2 anos que ele estava naquela situação. E eu também. E eu estava sofrendo muito. Eu estava esgotada mentalmente, fisicamente. Cuidar de uma pessoa doente não é fácil. E um belo dia eu falei assim, eu vou perdoar, né? Eu sei que não é fácil, mas eu vou perdoar. E eu cheguei em casa e olhei pra ele, sabe? E falei com ele, eu te perdoo. E eu lembro que ele estava de cabeça baixa, ele ficava muito na cadeira de roda. Minha filha colocava ele para tomar sol e ele ficava mais com a cabeça baixa, porque estava todo paralisado, né? Eu cheguei em casa e falei para ele, eu te perdoo. Ele levantou a cabeça e olhou para mim, e aquele foi a primeira vez na vida que eu vi aquele homem chorar. Escorreu uma lágrima do olho dele, sabe? Foi como se ele olhasse para mim e falasse. Já tinha 2 anos que eu não ouvia a voz dele, né? O derrame tirou toda a mobilidade dele. Mas foi como se ele olhasse para mim e dissesse assim, eu estava esperando por isso. E assim, eu confesso, não foi fácil perdoar. Não foi fácil, mas eu liberei perdão para ele. E eu tenho uma neta que ela, na época, ela era pastora. E essa neta foi fazer uma visita para ele, né? Ele foi fazer uma oração e fazer um apelo para ver se ele queria aceitar Jesus. Porque a vida toda aquele homem blasfemou contra Deus. A vida toda ele falou mal de Deus. Então a minha neta era pastora, ela resolveu ir fazer uma visita para ele. Eu lembro que quando ela chegou, ela sentou de frente para ele, conversou com ele, né? E explicou para ele, perguntou, o senhor quer aceitar Jesus? E ele com os olhos, ele respondia alguma coisa com os olhos, ele disse que não. E assim, a minha neta falou, tem certeza? E com os olhos, ele disse que não. Eu falo que Deus dá oportunidade para todo mundo, né? Ele foi viver uma vida torturando as pessoas, me agredindo. Ele ficou 2 anos doente. A minha neta foi lá, pregou para ele, mas ele disse que não aceitava. E foi quase nos mesmos dias que eu disse que perdoava ele. Passado uma semana, ele novamente deu derrame. Dessa vez ele foi para o hospital. Os médicos internaram, disseram que não tinha data para ele sair. E passou uns 3 dias, né? Os médicos chamou e desenganou ele mesmo, né? Aí ele já não abriu os olhos, mas ele não falava, ele ficou vegetativo. E no último dia eu fui até o hospital e assim, mais uma vez eu falei pra ele, eu te perdoo, né? Ele estava com os olhos fechados, ele estava como se fosse em coma induzido, né? Então eu falei pra ele, eu te perdoo, mais uma vez eu quero te dizer que eu te perdoo. E naquele momento eu vi uma lágrima desceu pelos olhos dele. E umas 2 horas depois ele faleceu. Então eu acredito que ele estava esperando isso, sabe? Eu não sei explicar. Assim, eu não sei. Pela minha idade tem coisas que eu ainda não entendo muito bem da Bíblia, eu não sei. Mas eu acho que ele estava esperando isso. Né? No fundo também eu não sei se ele se arrependeu, porque quando a minha neta foi lá para pregar para ele não quis aceitar Jesus, mas eu não sei, né? Eu sei que já faz 10 anos que ele faleceu, né? E assim, depois da morte dele, eu vou ser bem sincera, a minha vida melhorou bastante, né? Não que assim, as pessoas falam, mas você estava desejando a morte dele? Não, jamais, mas a minha vida melhorou muito, sabe? Eu vivi uma vida de sofrimento. Eu criei 19 crianças, praticamente. Eu vivi uma vida de roça, eu não tinha alegria. Eu conheci Jesus já agora, na minha fase de idosa, né? Na minha velhice, na verdade.
Então depois que ele morreu eu me senti liberta. Foi como se na minha vida viesse libertação, né? Me apeguei mais ainda em Deus. Aí agora eu podia viajar, eu fui viajar, né? Eu falei para os meus filhos, olha, eu vou viver a minha vida. Fui viajar, já fez 10 anos que ele morreu. E assim, eu fui viajar, sabe? Eu viajei bastante, fui para casa dos meus filhos, ia para casa dos meus netos. Eu tentei um relacionamento, né? O que eu quero dizer aqui que foi bom, foi uma experiência boa, porque eu já era idosa, né? Eu já tinha mais de 60 anos quando ele morreu. Mas eu quis tentar um novo relacionamento, porque a vida toda eu não conhecia outro homem. Outro homem não tocou em mim. Então apareceu uma pessoa, sabe? Eu fui tentar ser feliz. Era um rapaz bem mais novo que eu, né? Bem mais novo. Meus filhos ficou revoltados, mas eu não tava nem aí. Ninguém mais mandava em mim. A vida agora ela era minha. Quem tinha um controle era eu. E eu tentei com esse rapaz e ele me fez muito feliz. Isso eu garanto pra vocês. Ele me fez muito feliz, né? A gente tentou, eu fiquei com ele por uns 6 meses. Mas como ele era mais novo que eu, acho que ele não quis, né? Ele não ia querer uma velha. Então, mas pra mim foi bom demais. Foi a melhor experiência da minha vida, né? E assim, eu esqueci de falar aqui, mas eu tenho uma diabetes muito alta. E assim, eu comecei com essa diabetes já faz anos. E eu, como o meu marido morreu e eu fui viver minha vida, arrumei esse relacionamento, eu esfriei um pouco na igreja na época, isso eu confesso. Mas depois, como não deu certo com esse rapaz, eu voltei para a igreja, me firmei, só que a minha diabetes ela é muito alta. Ano passado eu tive que amputar um dedo do pé, depois tive que amputar o outro, e a diabetes agora ela atingiu a minha visão. Então todos os vídeos que eu assisto no YouTube, na verdade eu ouço, né? A minha visão, hoje eu tenho só 5% de visão, então eu ouço os vídeos, as histórias, o que me deixa muito feliz. Eu amo ouvir as histórias, né? Mas hoje eu sou feliz, mesmo com 5% de visão, mesmo com a diabetes descontrolada, às vezes fica, eu não sigo dieta não, tá? Os meus filhos, eles passam apertado comigo, eu não sigo dieta não, né? Mas assim, hoje eu estou bem, hoje eu estou muito bem, né? Eu tenho minhas casas de aluguel, eu tenho 2 aposentadorias, eu vou na igreja, eu amo ir na igreja. Eu não quis namorar mais não, sabe? Eu não quis namorar mais. Eu tive a experiência que eu queria e assim, eu fui muito feliz, né? Isso eu posso dizer pra você. Mas eu não quis arrumar namorado mais não. Até mesmo assim, pela idade, né? Hoje eu tô com 74 anos e eu não quis mais ninguém e a minha vida tá completa. Minha vida tá completa. Hoje o que eu tenho é história pra contar. Né, eu tenho netos, eu já perdi a conta, falar a verdade pra vocês, mas eu acho que eu tenho mais de 40 netos, é isso mesmo, mais de 40 netos. Eu já sou bisavó, né, e assim, eu só tenho que agradecer, né, eu só tenho que agradecer a Deus, e assim, tudo que eu passei, eu acredito que não foi à toa, não. E hoje eu me sinto muito alegre de poder contar minha história num canal, e ouvir outra pessoa, né, dar voz para minha história, né? Eu acho que vai eternizar isso, né, num canal. E assim, tudo que eu vivi, a minha história, isso me traz muita alegria, né? E assim, para você que me assiste, eu pedi minha neta para escrever isso para Ana. E para você que me assiste e que, né, tem uma vida difícil, eu quero que você olhe para minha história como exemplo, né? Eu tive uma vida difícil. Eu tive uma vida na roça, uma vida sofrida, uma vida toda de choro, de lágrima. Eu perdi 2 filhos, né? Então, assim, mas eu quero dizer que não desista não, tá? Não desista de ser feliz, não. Se você não é feliz, continua correndo atrás da sua felicidade. Uma hora ela vai chegar na sua vida. Vocês são novos ainda, né? E a vida, ela continua. Eu sempre digo para minha neta o seguinte, para os meus netos, né? A vida é hoje, né? Nós temos que viver hoje. Hoje eu vivo, mesmo com pouca visão, mas eu vou onde eu quero, meus filhos me levam, eu tenho meu dinheiro, ninguém manda em mim. Eu vou na igreja, que é o que eu amo estar na casa do Senhor. Se eu quiser viajar, eu tenho minhas netas que me acompanham e eu não desisti de ser feliz. E para vocês verem, eu pensava que eu ia morrer primeiro que ele.
Eu pensava isso, porque era tanto sofrimento, eu apanhei tanto no meu corpo, eu ainda tenho tantas cicatrizes que ele deixou, mas foi tudo ao contrário, né? Ele teve o derrame, ele ficou doente, eu liberei o perdão, né? Eu liberei o perdão, eu posso dizer para vocês sem medo nenhum, não tenho mágoa de ninguém. E ele foi primeiro e eu tô aqui, já com quase 75 anos, com muita história para contar. Né? E assim, a minha maior alegria hoje é poder contar minha história no canal. Eu espero que minha história sirva de lição para alguém, né? Que possa ajudar alguém, mesmo que seja uma história que se passou há muitos anos, mas quem sabe a minha história, ela possa ajudar alguém. E assim, é isso, eu quero agradecer a oportunidade de poder contar a minha história e que um dia possa ajudar alguém. E vai viver sua vida, viva a sua vida, tá? Não tenha medo do que os outros vão pensar, vai falar de você, não. Vai viver a sua vida. Gente do céu, que gracinha, né? Essa foi a história da Lourdes. Meu Deus. Foi difícil contar porque eu me emocionei muitos, sabe? Muitas partes. Não foi fácil contar essa história, né? De uma vida, 74 anos, que gracinha, gente. Quando eu recebi essa história, eu falei, né? Essa eu tenho que subir ela no canal. E assim, eu quero que vocês deixem comentários para ela, né? A neta dela certamente vai ler para ela. Que mulher, né? Que exemplo de garra. Que história assim de perdão, né? Eu acredito que ele estava esperando o perdão para ele poder partir, né? Então assim, que exemplo, né? Morar numa casa junto com outra mulher, né? Criar 19 filhos, gente, criar 19 filhos. Às vezes as pessoas reclamam porque tem um filho. Então se essa história de alguma forma ela fez sentido para você, essa história de vida, deixa os seus comentários aqui, a reflexão de vocês nos comentários. A neta da Lourdes vai ler para ela, eu tenho certeza, né? E assim, 74 anos, que gracinha, né, gente? Para mim é uma honra poder contar essa história aqui no canal e deixar eternizada aqui. E essa história, ela traz uma lição para nós, viu? De que tudo passa. Eu sempre disse isso na internet e na vida, até para os meus filhos eu falo, tudo passa, né? Olha só. Ela teve uma vida de sofrimento, ela achou que ela ia morrer primeiro que ele por causa do sofrimento, mas não, né? Deus permitiu ele ir primeiro e hoje ela tá aí, né? Com quase 75 anos. Eu esqueci de falar, né? Ela mora com um dos filhos hoje, ela mora com um dos filhos e com a nora e tem os netos perto também. E ela é muito bem cuidada, gente. Ela é uma gracinha, muito lúcida, né, muito lúcida, ativa nas redes sociais, os vídeos de histórias, e ela quis que a neta escrevesse para mim. E assim, me conta, o que você achou dessa história, né? Nos anos 50 ninguém falava sobre narcisista, né? E foi uma mulher que viveu a vida toda com um homem psicopata e narcisista. E ela achou que ia morrer, mas Deus fez diferente. O exemplo que eu tiro dessa história, a lição que eu tiro dessa história, sabe qual é? É que a nossa vida, ela tá no controle de Deus. Às vezes a gente pensa que vai acontecer de um jeito, não. Deus vai lá e muda tudo. Então eu quero dizer isso pra você, a sua vida, ela tá no controle de Deus, tá? Não se esquece de comentar, de curte esse vídeo. Mais uma vez eu vou dizer, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui. Toda sexta-feira, às 4h30 da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para uma mulher que gosta de histórias. Se você se identificou com essa história, se a sua mãe viveu uma história parecida, manda esse vídeo para ela. Se você tem uma história de vida e quer que eu interprete ela aqui no canal, manda sua história para mim. O e-mail é esse aqui, que está aparecendo no rodapé do vídeo. Eu também vou colocar o e-mail na descrição do vídeo, tá? Então, me envia a sua história. Me escreva, me envie a sua história. Quem sabe a sua história pode ser a próxima história aqui do canal, né? Gente, vai aparecer o botão de hypar. Então, vai lá, clique em hypar para que o YouTube entregue o nosso vídeo para mais pessoas, né? E mais uma vez eu quero falar para vocês sobre a imersão. São 30 vagas.
né? O link vai estar disponível aí para você. Corre lá e garanta a sua vaga. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Isso eu garanto para você, você não vai se arrepender. Será uma aula online que vai transformar a sua vida. Se você quer transformar a sua vida, se você quer se reconstruir, se você quer se relacionar de novo e tem medo, essa aula é para você. O link vai estar na descrição, o link dos vídeos que eu falei também vai estar na descrição. Beijo para vocês, até a próxima história do canal. Eu aguardo vocês aqui. Tchau!